Adoção, por John Gill. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos 4 ao 7. Deus enviou seu Filho. Deus não de forma absoluta e essencial, mas pessoal e relativamente considerado. Está aqui significado, a saber, Deus o Pai, como se depreende da relação da pessoa enviada em relação a ele, seu Filho. Não por criação, como os anjos, Adão e todos os homens são filhos de Deus, nem por adoção, como os santos o são, ou por ofício, como são os magistrados civis, ou a sua encarnação, ou a ressurreição dos mortos, pois ele era o Filho de Deus antes de qualquer um destes, mas por geração divina, sendo o unigênito do Pai, de sua natureza e essência divina, igual a ele, e um com ele, e aquele que foi enviado por ele, não por desconsideração a ele, mas por amor de nós, nem sem o seu consentimento ou contra a sua vontade, pois ele pronta e cordialmente concordou com isso. Nem implica qualquer mudança de local ou alteração de posição, mas apenas projeta o pressuposto da natureza humana. Nem supõe qualquer superioridade e inferioridade, pois embora Cristo, como homem e em sua capacidade de ofício, como mediador, é inferior ao Pai, contudo, ele não é inferior quanto à sua natureza divina, ou como Filho de Deus. Isso sugere que ele existia antes de ser enviado, e que como pessoa e como uma pessoa distinta do Pai, caso contrário, ele não podia com qualquer propriedade ser dito ser enviado por ele. E também que havia uma harmonia e acordo pleno entre eles sobre este assunto. O Pai concordou em enviar seu Filho, e o Filho concordou em ser enviado. E que, quanto ao fato dele haver tomado sobre si o ofício de mediador e assumido a natureza humana a fim de obter a redenção eterna, tudo isso não foi deliberado a partir de si mesmo, mas foi realizado em conjunto com seu Pai, de quem, como mediador, ele teve sua missão e comissão. Feito de mulher, tradução literal, feito. Não criado como Adão foi, nem gerado pelo homem, como os homens comuns o são. Nem a ele é dito ser nascido, embora ele realmente nasceu, mas feito. Essa palavra o Espírito Santo escolhe para expressar o poder de Deus em sua encarnação misteriosa, concepção maravilhosa e nascimento. Embora algumas cópias o apresentam nascido de mulher, Almeida Corrigida Fiel. E assim a versão árabe e etíope de uma mulher, cuja semente ele era dito ser desde o princípio, de uma mulher, sem a participação de um homem, de uma mulher, uma virgem, como foi predito, e não somente feito e formado nela, mas dela, de sua carne e sangue, dos quais ele participou, e que denota a baixeza e grande humilhação de Cristo, e mostra que o pecado entrou no mundo pela mulher. O Salvador do pecado veio também da mesma maneira. Nascido sob a lei, nos termos da lei civil e judicial como um judeu ao que esteve sujeito, pagando tributos aos coletores, e que foi necessário para que fosse evidenciado que ele surgiu a partir daquela nação a quem ele foi prometido, e que ele veio antes que o governo civil daquele povo chegasse ao fim, e para nos ensinar a sujeição ao magistrado civil, e como filho de Abraão esteve sob a lei cerimonial, foi circuncidado ao 8º dia, manteve as várias festas dos tabernáculos, Páscoa e etc. E isso era adequado, já que ele era o principal propósito da lei cerimonial, em quem ela se centrava e por quem ela foi feita, para que ele pudesse cumpri-la plenamente e, assim fazendo, colocar um fim a ela. Ele esteve sob a lei moral, tanto como homem e fiador de seu povo, e esteve sujeito a todos os preceitos da mesma, e sofreu a penalidade dela, a morte, no lugar e posição deles, e assim cumpriu a lei, e os livrou da sua maldição e condenação. Assim, o targumista une a encarnação do Messias e sua sujeição à lei, como o apóstolo aqui o faz. O profeta diz à casa de Davi: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu,
e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará, e etc. Verso 5. Para remir os que estavam debaixo da lei. Por quem são intencionados principalmente os judeus, que são representados como estando debaixo da lei, em distinção dos gentios que estavam sem lei. Veja Romanos 2,12. Os gentios, de fato, embora não estivessem sob a lei de Moisés, ainda assim não estavam sem lei para com Deus. Eles estavam sob a lei da natureza. A lei foi dada a Adão como um pacto de obras, e não a ele como uma única pessoa, mas como um cabeça federal de toda a sua posteridade. Portanto, ele pecando e eles nele, todos eles viriam sob a sua sentença de condenação e morte. Os eleitos de Deus não estando isentos, e estas são as pessoas ditas serem remidas, pois Cristo não foi enviado para remir a todos os que estavam debaixo da lei, pois toda a humanidade estava incluída nela como um pacto de obras feitas com Adão, e todos são transgressores da mesma. O mundo inteiro é declarado culpado diante de Deus por meio da lei, e susceptíveis da maldição da mesma. Mas não toda a humanidade, somente alguns de toda tribo, língua, povo e nação são remidos por Cristo, mesmo todos os eleitos, seja entre os judeus ou gentios. Os eleitos entre os judeus parecem ser aqui principalmente intencionados. A redenção deles, que é o fim de Cristo ser enviado, pretende não só uma libertação deles do pecado e de Satanás e do mundo, a quem eles estavam em cativeiro, mas da lei sob a qual eles estavam, da servidão do cerimonial e da maldição e condenação da lei moral, a fim de recebermos a adoção de filhos. Pelo que podem ser entendidos, tanto a graça, bênção e privilégio de adoção e a herança para o que foram adotados. Ambos são recebidos, e isso em consequência da redenção por meio de Cristo. E tal como recebe um, receberá também o outro. Adoção, como uma bênção da graça, existe antes de ser recebida. Nem a recepção na adoção acrescenta qualquer coisa à coisa em si mesma. Isso existia no propósito de Deus desde toda a eternidade, que predestinou seus eleitos para a adoção por meio de Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Foi prevista, estabelecida e garantida para eles no pacto eterno, e é parte daquela graça dada a eles em Cristo, antes da fundação do mundo. Entretanto, vindo o pecado, segundo o qual a lei foi quebrada, os obstáculos foram lançados no caminho do recebimento e fruição deste privilégio pelos eleitos de Deus em suas próprias pessoas. Por isso, Cristo foi enviado para remi-los do pecado e da lei, e ao fazê-lo, removeu esses obstáculos, de modo que eles possam receber esse privilégio de uma forma consistente com a justiça e santidade de Deus, bem como com a sua graça e bondade. A recepção da adoção a revela como um dom da livre graça, e não devida a qualquer mérito da criatura. A fé é a mão que a recebe, como faz com todas as outras bênçãos, como o próprio Cristo, a graça da sua plenitude, justiça, perdão e etc. E não tem qualquer maior influência sobre isso do que sobre qualquer um destes. A fé não faz de alguém um dos filhos de Deus, ou coloca-os entre os filhos, mas recebe o poder, a autoridade, o privilégio de Deus por meio de Cristo, sob os testemunhos do Espírito de adoção, pelo que eles se tornam tais e têm o direito à herança celestial que eles fruirão no porvir. Verso 6. E por que sois filhos? Isto é, de Deus. Assim algumas cópias o leem, e a versão etíope, na medida em que sois seus filhos. Não em um sentido tão elevado como também Cristo é o Filho de Deus, nem em um sentido tão baixo como todos os homens são seus descendentes, nem em tal sentido como os magistrados são os filhos do Altíssimo, nem meramente devido a uma profissão da religião. Como os filhos de Deus era um termo muito antigo utilizado para designar os adoradores do verdadeiro Deus, mas em virtude da adoção, e esta não ocorre devido aos méritos dos homens, que são por natureza filhos da ira, mas devido à rica, soberana graça livre de Deus.
A adoção é um privilégio e bênção da graça na qual todas as três pessoas estão envolvidas. O Pai predestinou para a adoção e no pacto a concedeu e confirmou. Ele designou o seu filho como o padrão a que esses filhos devem ser conformados e propôs a glória de sua própria graça como a finalidade. Em virtude deste ato de graça, eles foram considerados como filhos de Deus, tão logo quanto o dom deles para Cristo. E assim por ele, quando ele participou de sua carne e sangue e morreu para reunir aqueles que estavam dispersos. Veja Hebreus 2:13. O Filho de Deus tem também uma participação nesta questão, pois através de seu desposar o seu povo, eles se tornam os filhos e filhas do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E através de haver assumido a natureza deles, eles se tornam seus irmãos. E assim, estão na relação de filhos para com Deus. Através de sua redenção, eles recebem a adoção de filhos e em suas mãos o privilégio, o próprio poder para tornarem-se tais. O Espírito de Deus não somente regenera-os, o que é uma evidência de sua filiação, mas como um espírito de adoção, a manifesta a eles, opera a fé neles para que a recebam e frequentemente testemunha da verdade da adoção. Tudo isso mostra como qualquer pessoa vem a ser e é conhecida por ser filho de Deus. Este é um privilégio que supera todos os outros. Ser um filho de Deus é mais do que ser um santo. Os anjos são santos, mas não filhos, eles são servos. Ser um filho de Deus é mais do que ser remido, perdoado e justificado. É grande graça redimir da escravidão, perdoar criminosos e justificar o ímpio. Mas é um ainda mais elevado ato da graça fazê-los filhos. E isso torna-os infinitamente mais honrados do que serem os filhos e filhas do maior potentado sobre a terra. Sim, dá-lhes uma honra que Adão não tinha na inocência, nem os anjos no céu, os quais, embora filhos por criação, ainda assim não são por adoção. A consequência, e assim a evidência disso, é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abá, Pai. As versões síriaca e árabe o leem, Nosso Pai. Todas as três pessoas divinas aparecem aqui, como tendo uma participação neste empreendimento, como antes observado. Aqui estão Deus e seu Filho e o Espírito de seu Filho, dito ser enviado, por quem é designado, não qualquer obra sua sobre o coração, nem nenhum dos seus dons e graças, mas Ele mesmo, em pessoa, o próprio Espírito de Deus, que se movia sobre a face das águas na criação do mundo, e inspirou santos homens de Deus para escreverem as Escrituras, que formou e encheu a natureza humana de Cristo, e desceu sobre ele como uma pomba, e por quem Cristo e seus apóstolos operavam seus milagres, e que é chamado o Espírito de seu Filho, como ele é frequentemente chamado pelos judeus, o Espírito do Rei Messias, e algumas vezes o Espírito de sua palavra, a palavra essencial de Deus, porque ele procede dele como da parte do Pai, e porque ele habita nele de forma eminente, como mediador, e é enviado em virtude da sua mediação e intercessão. E ele é muito mencionado sob essa característica, porque a adoção prossegue sob a filiação natural de Cristo, e é um ofício peculiar do Espírito testemunhar a adoção. Quando o Espírito é dito ser enviado, isso não supõe qualquer mudança de local ou alteração de posição nele, que é um Espírito infinito, imenso e onipresente, nem qualquer inferioridade em relação ao Pai que o envia ou ao Filho de quem Espírito procede, pois ele é Deus com o Pai e o Filho, e com o Pai é quem envia a Cristo. Isaías 48:16. Mas isso diz respeito ao seu ofício peculiar neste caso da adoção, pelo acordo de todas as três pessoas. O Pai predestinou a adoção, o Filho redime para que a adoção seja recebida, e o Espírito é enviado para desvelar, aplicar e testemunhar a adoção. Isso é um exemplo maravilhoso da graça de Deus. O lugar para onde ele é enviado é ao coração,
onde ele permanece como um princípio de vida espiritual, e o que ele provê suprimentos com toda a graça, onde ele habita como em seu templo, e é evidência da habitação de Deus ali, e também da nossa participação em Cristo. Está lá como uma promessa e um penhor da glória futura. E o todo é um exemplo surpreendente de graça condescendente. A obra que o Espírito Santo opera é variada e consiste em diversas partes, como convencer quanto ao pecado, a justiça, a fé operosa e fazer o papel de um consolador. Mas o que é aqui referido é o cumprimento de seu ofício como um espírito de adoção, que clama, Abá, Pai. A palavra Abá é hebraica, ou melhor, uma palavra síriaca ou caldeia, significando pai, e que é adicionada com o fim de uma explicação causal. E sua repetição pode denotar a veemência do afeto filial, a força da fé e confiança quanto ao interesse na relação. E o fato de ser expressa tanto em hebraico quanto em grego pode mostrar que Deus é o Pai tanto de judeus quanto de gentios, e que não há senão um só Pai de todos. E se não for uma observação muito curiosa, pode-se observar que a palavra Abá, lida de frente para trás ou de trás para frente, é a mesma pronúncia e pode nos ensinar que Deus é o Pai do seu povo na adversidade, bem como na prosperidade. O ato de clamar, embora seja aqui atribuído ao Espírito, ainda assim não é propriamente seu, mas dos crentes, e é atribuído a ele, porque ele estimula, incentiva e os auxilia, como um espírito de adoção, a chamarem Deus de Pai. E isso pode ser entendido tanto com relação ao clamor interno e secreto da alma, ou do exercício da fé em Deus como seu Pai, e do clamor exterior aberto dele como tal, com muita confiança, liberdade e ousadia. Verso 7. Assim que já não és mais servo. Este é um benefício resultante da adoção e a manifestação da mesma para os filhos de Deus, e supõe que eles tenham sido anteriormente servos. Como enquanto em um estado natural eles eram servos do pecado, os súditos de Satanás, escravos do mundo, e queriam satisfazer os desejos dele, e viviam em servidão para com a lei. Mas agora eles são declarados filhos de Deus sob os testemunhos do Espírito. Eles são livres da servidão do pecado, do cativeiro de Satanás, da escravidão do mundo e particularmente da lei, e daquele espírito de escravidão que ela trazia sobre eles, a que se destina principalmente, e do qual eles são libertos pelo espírito de adoção, capacitando-os e incentivando-os a clamar, Abá, Pai, de modo que eles não mais estão agora sob o antigo espírito servil, o espírito de um servo, mas filho, cujo espírito, condição e caso são muito diferentes das de um servo. O servo não tem participação naquelas afeições de seu mestre como o filho tem, nem naquela liberdade de acesso a ele, nem ele é alimentado e vestido como ele é, ou em porções dos mesmos privilégios que o filho, nem a sua obediência realizada da mesma maneira livre e generosa, a partir de um princípio de amor e gratidão, mas de uma forma servil e mercenária. E embora ele espere por seu salário, ele não pode esperar pela herança, nem ele permanece sempre na casa como o filho faz. Aquele que é uma vez um filho, para sempre o é, e não mais um servo. A predestinação para a filiação é imutável. É ato de Deus para colocar qualquer um entre os filhos, e ninguém pode expulsá-lo. O pacto da graça, no qual esta bênção é garantida, é inalterável. A união com Cristo, o Filho de Deus, no que se baseia, é indissolúvel. O espírito de adoção, onde quer que ele testemunha, permanece como tal. Aqueles que são os filhos de Deus podem ser corrigidos e punidos, já que muitas vezes o são, de uma maneira paternal. Mas essas correções são provas da sua filiação, e não o contrário. Eles podem, de fato, julgarem-se como indignos de ser chamados filhos de Deus, e podem estar em tais circunstâncias de alma como a concluir, ou pelo menos temer, que eles não são filhos,
mas ainda assim a relação permanece e para sempre permanecerá. Eles nunca mais serão servos, mas para sempre filhos. O muito douto senhor Selden pensa que o apóstolo alude a um costume entre os judeus, que permitiam que apenas homens livres, e não servos e servas, chamassem Abá pai a alguém, ou Ima, mãe, para uma pessoa. Mas isso parece proceder de um sentido equivocado, a interpretação de uma passagem no Talmud, que é a seguinte, que ele traduz assim: nem servos nem servas usam esse tipo de apelo, Abá, ou pai para qualquer pessoa, e Ima, ou mãe de alguém, considerando que isso deve ser traduzido: servos e servas. Eles não chamam de Abá pai para alguém, e Ima, mãe para alguém. Isso é claro a partir do que se segue. A família de R. Gamaliel costumava chamá-los pai para um tal e mãe para um tal. O que em outro Talmud é: a família de R. Gamaliel costumava chamar seus servos e as suas servas de pai Tabi e mãe Tabita, que eram os nomes do servo e serva de Gamaliel. Em vez disso, portanto, a referência é tida naquela tradição deles, que um servo que é levado cativo, quando os outros o redimiram, se sob a noção de um servo, ou a fim de ser um, ele se torna um servo. Mas se sob a noção de um homem livre, ele não é mais um servo. Ou a expectativa geral daquelas pessoas, que quando elas são redimidas pelo Messias, não mais serão servos. Porque assim eles dizem: vossos pais, embora fossem resgatados, tornaram-se servos de novo. Mas vós, quando são redimidos, não mais serão servos. O que em um sentido espiritual é verdade para todos os que são redimidos por Cristo. E é através daquela redenção que recebermos a adoção de filhos. E é a isso que o apóstolo aqui se refere. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. O que é um outro benefício decorrente da adoção. Tal como são os filhos de Deus, eles são herdeiros do próprio Deus. Ele é a sua porção e grandiosíssimo galardão. Suas perfeições estão do lado deles e engajadas para o bem deles. Todos os seus propósitos são executados da mesma forma e todas as suas promessas pertencem a eles. Eles são herdeiros de todas as bênçãos da graça e da glória, da justiça, da vida, da salvação e um reino e glória. E herdarão todas as coisas e tudo por meio de Cristo. Ele é o grande herdeiro de todas as coisas. Eles são co-herdeiros com ele. Sua filiação é por meio dele, e assim é a sua condição de herdeiros. A sua herança está em seu poder. Ela é guardada seguramente nele, e por meio dele, e com ele eles a fruirão. A cópia alexandrina e algumas outras somente leem, também herdeiro por Deus. E assim, a versão Vulgata latina e a versão etíope apenas leem, um herdeiro de Deus.